Quero convidar você a abrir hoje a palavra em Atos, capítulo 2, hoje a partir do versículo 22. A partir do verso 22 do capítulo 2. Toda essa série nós construímos baseada nos 3 primeiros capítulos de Atos. Nós veremos todos os versículos. Nós estamos vendo sobre o tema Espírito Santo nos capítulos 1, 2 e 3 de Atos. Estamos passando por todos os textos. Você que tem vindo e não perdeu ainda nenhuma mensagem, você tem acompanhado e nós temos passado por todos os textos. Terminamos na mensagem da semana passada, no versículo 21, vamos para o versículo 22 até o versículo 36. Nesse momento, eu peço que você esteja muito atento à palavra de Deus e depois que você permaneça muito atento para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Deus tem uma palavra para todos nós. Vamos ler a passagem de hoje. Versos 22 a seguir. Veja o que diz a palavra. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi assim: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi, ele morreu e ele foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, ele sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em um trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi, ele não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração. Vamos reconhecer com esta oração a nossa dependência. Espírito Santo, estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar, Pai.
Ilumina nossa mente, que possamos, ó Deus, não apenas ouvir uma palavra, mas que possamos ouvir a Tua voz. Traga-nos discernimento, clareza, que ao ministrarmos a palavra, a Tua igreja seja edificada, Pai. Que não haja barreiras, que não hajam obstáculos, Deus, entre a Tua palavra e os ouvidos e os corações aqui, ó Deus, da Tua igreja. Prepara, ó Deus, esse ambiente. Tira, ó Deus, do nosso meio tudo que não provém de Ti. E que estejamos, ó Pai, na Tua presença, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz. Fale, ó Deus, conosco. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Veja, é importante nós lembrarmos o que é que está acontecendo aqui. Nós acabamos de ler essa passagem, e para que haja compreensão, nós precisamos entender o contexto dessa passagem. Veja, nesse momento, Pedro está pregando um sermão diante da multidão. Eu diria que esta é a primeira coisa importante para nós observarmos. É isso que está acontecendo. No último domingo, se você esteve conosco, o pastor Juan ministrou a palavra, e ele, na sua palavra, ele usou o texto que antecede os versículos de hoje. Foi a primeira mensagem, foi a primeira parte do sermão de Pedro. Veja, para essa multidão. É importante nós lembrarmos o que é que nós já vimos na série. Vamos voltar um pouquinho. Se você for para Atos, ainda no capítulo 1, você vai encontrar ali Jesus apresentando aquilo que eu chamo de o mapa da sua obra a partir da sua ascensão aos céus. É isso. Eu chamo de o mapa da sua missão. É como se ele estivesse dando as orientações finais aos seus discípulos e dizendo a eles para onde eles deveriam ir a partir de agora. Veja, no capítulo 1, no versículo 8, o que ainda Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Jesus disse assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora, com esse texto, fica claro por que o mapa da missão de Jesus. Porque é exatamente nessa sequência que o livro de Atos vai nos mostrar o que os apóstolos fizeram. Veja, o avanço da igreja através desses primeiros irmãos. Começou em Jerusalém, depois foi para a Judéia, depois em Samaria, e aí o livro de Atos termina em Roma, que seria aquilo que o próprio Jesus está dizendo, até os confins da terra. Aqui nós vemos também, nesse versículo 8, o propósito do derramamento do Espírito Santo. Foi a primeira mensagem da série. O Espírito Santo veio para nos dar poder. Poder para sermos testemunhas. É isso que nós estamos aqui lendo no versículo 8, ainda no capítulo 1. O que é poder? Poder é a capacidade de você realizar coisas que, humanamente falando, você não conseguiria.
a capacidade de você realizar coisas extraordinárias. Então veja, o Espírito Santo veio para nos capacitar, para nos dar poder, para que com esse poder nós pudéssemos fazer coisas extraordinárias. Mas veja, não para o nosso proveito. Deus, o Espírito Santo veio para nos capacitar, para sermos testemunhas, para dizermos para as pessoas o que é que nós vimos, o que é que nós cremos. Então o Espírito Santo veio para isso. Foi a primeira mensagem da série. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Nós vimos isso nas nossas duas últimas mensagens. O Espírito Santo é derramado, e o escritor de Atos, Lucas, o doutor Lucas, ele vai descrever esse relato, o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a vida da igreja. Lucas descreve no capítulo 2, que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas em uma sala. Eles permaneciam ali naquele cenáculo. Eles estavam esperando a promessa se cumprir. Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, que ele enviaria o Espírito Santo, que ele daria o poder e capacitaria aqueles irmãos para eles então irem para o mundo testemunharem. E esses irmãos, esses 120 irmãos estavam ali, não apenas esperando de braços cruzados. Eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam orando, buscando e esperando a promessa de Deus se cumprir. Veja o que acontece em Atos 2, no versículo 4. O texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado, todos ficaram cheios e eles começaram a falar em outras línguas. O texto diz que eles começaram a falar em línguas, nas suas línguas maternas, ou seja, um conseguia falar na língua do outro e eles começaram então um grande alvoroço. Veja, e conforme o Espírito Santo os capacitava, e nós vemos todo esse movimento acontecendo ainda no capítulo 2. Foi incrível. Quando lemos o capítulo 2, o nosso coração, ele se abre, a nossa fé é fortalecida. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles irmãos, como se línguas de fogo viesse sobre a vida de cada um deles. Um vento impetuoso foi ouvido. Aquelas pessoas foram inflamadas, foram impactadas, foram visitadas. O Espírito Santo é derramado. E veja, houve um grande alvoroço. As pessoas que estavam fora da sala, as pessoas que estavam na redondeza, a notícia começa a se espalhar e começa a se juntar, a aglomerar ali uma multidão. Muitas pessoas se aproximam desse lugar aonde esses primeiros irmãos estavam, onde o Espírito Santo foi derramado. A multidão de curiosos, a maioria curiosos, se aproxima e eles chegaram a pensar que aquelas pessoas estavam embriagadas. Chegaram a pensar isso. Antes que virasse uma confusão, antes que virasse ali uma briga, uma confusão, Pedro se levanta, junto com os 11, importante lembrar que aqui Matias já estava no lugar de Judas, foi o nosso segundo sermão. Quando Judas é morto, a vaga ali fica aberta, Matias é escolhido. Então estavam os 12, agora apóstolos, porque apóstolos, e não mais discípulos.
porque Jesus já havia sido assunto aos céus. Então agora eles deixam de ser aprendizes, apenas discípulos, e eles passam a ser porta-vozes de Jesus. Eles recebem autoridade e poder para falar em nome de Jesus. Por isso, apóstolos. Pedro se levanta, ao lado dele os outros 11 estavam junto com ele, de frente para a multidão, e ele se levanta para explicar o que é que estava acontecendo. Na primeira parte do seu sermão, a gente viu a semana passada, é a explicação. Pedro está dizendo para a multidão, olha o que ele diz nos versículos 15 e 16. Estes homens, eles não estão bêbados, como vocês estão pensando. Não, não é nada disso. Ainda são 9 horas da manhã. Não é isso que aconteceu. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro está dizendo para aquela multidão que o derramamento do Espírito Santo não é uma bagunça, que o derramamento do Espírito Santo não é uma confusão, que aquelas pessoas não estavam ali brigando e não estavam embriagadas. Mas o que aquela multidão estava vendo era o cumprimento de uma promessa de Deus. O profeta Joel já havia profetizado esse acontecimento há muitos anos atrás. E Deus estava, naquele momento, cumprindo essa promessa. O Espírito Santo estava sendo derramado. Aqui há uma outra coisa importante também. Pelo menos 3 coisas importantes, antes de entrarmos na palavra propriamente dita. Veja, é importante nós sabermos quem é esse grupo de pessoas para quem Pedro está pregando isso. Para quem Pedro está dando satisfação. Pedro não está aqui mais falando com aqueles 120 irmãos que estavam com ele o tempo todo naquela sala de oração. Não, era uma multidão. Vamos lembrar, veja, se você está acompanhando com a gente, você vai lembrar que eles estavam em Jerusalém. Portanto, eram judeus que estavam ali. A multidão era uma multidão de judeus. A grande maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste. Era uma festa anual que os judeus participavam na sua grande maioria. Haviam 3 festas que os judeus participavam anualmente. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Nós estamos aqui nos dias da festa de Pentecostes. A festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, muitas pessoas vinham para a festa da Páscoa, para Jerusalém, participavam da festa da Páscoa e permaneciam em Jerusalém durante 50 dias e só iam embora depois da festa de Pentecostes. Então, era muita gente reunida em Jerusalém. Eram muitos turistas, eram muitos peregrinos, eram muitos judeus que estavam ali, que estiveram desde a época da Páscoa. E eu estou dizendo isso por quê? Por que é que isso é importante? Porque muitas dessas pessoas testemunharam os últimos acontecimentos com Jesus. Muitas pessoas que estavam no meio daquela multidão chegaram a presenciar Jesus sendo preso, sendo levado para ser julgado. Muitos acompanharam o julgamento injusto e a condenação injusta de Jesus. Muitos viram Jesus sendo levado até o lugar da crucificação. Muitos viram Jesus sendo crucificado,
viram Jesus morto naquela cruz, acompanharam Jesus sendo levado, o corpo sendo levado até a tumba. Muitos presenciaram isso, viram isso. A maioria dessas pessoas. Alguns chegaram a ver Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo, um pouco mais para frente, no Novo Testamento, vai dizer que um grupo de aproximadamente 500 pessoas viram Jesus com o corpo glorificado depois da ressurreição. Então, dentre aquela multidão, com certeza haviam pessoas dessas 500 que estavam ali, que chegaram a ver que Jesus realmente ressuscitou. Muitos viram Jesus ser assunto aos céus. Ele foi assunto aos céus, aos olhos de todas aquelas pessoas. Então, nós estamos diante de pessoas que acompanharam tudo isso, e mesmo assim ainda não acreditavam que Jesus era o Messias. E mesmo assim não acreditavam que Jesus era o Cristo. Era o Messias, o Filho de Deus. E aqui a gente chega a um outro ponto importante. Grande parte das pessoas que estavam ali ainda estavam aguardando o Messias. Não reconheceram Jesus como o Messias. Aqueles que conhecem a história vão lembrar. Os judeus, neste momento, eles estavam passando já por um período de uma grande opressão do Império Romano. Eles clamavam por uma promessa, uma outra promessa de Deus, que seria a vinda do Messias. Na cabeça dos judeus, o Messias seria como foi para eles o rei Davi um dia. Um grande guerreiro, um corajoso homem, um grande rei que viria e daria um basta no Império Romano. Eles esperavam um Messias assim, um grande guerreiro. E eu estou dizendo tudo isso porque não cabia na cabeça de um judeu que o Messias tivesse o perfil de Jesus, humilde, de um coração tão bom, que foi para a cruz simplesmente e não fez nada para evitá-la. Como é que essa ideia, como é que isso entrava na cabeça de um judeu que esperava um grande rei, um grande homem, um grande corajoso guerreiro? Jesus, simples, humilde, de um coração tão aberto, tão amoroso, que foi para a cruz e não moveu um dedo para evitar a cruz. Isso, sem dúvida, não cabia na cabeça dos judeus. E é exatamente nesse contexto é que Pedro está pregando esse sermão. Como já dissemos, na primeira parte do sermão de Pedro, ele acalma aquelas pessoas dizendo que o que elas estavam vendo, que o que elas estavam ouvindo, não era uma bagunça, mas era o cumprimento de uma promessa. E ele estava falando da promessa de Joel, do profeta Joel. Agora, na segunda parte, que é exatamente o texto que a gente leu, Pedro está mostrando que essa promessa, ela se cumpriu para revelar quem é Jesus. Na verdade, essa promessa, o Espírito Santo veio para nos revelar não apenas quem é Jesus, mas para nos revelar verdades espirituais que não seriam reveladas a nós sem a presença do Espírito Santo. Como compreender algumas coisas espirituais, algumas verdades espirituais, como reconhecer Jesus como Messias, se não por uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Que o Espírito Santo
veio para nos revelar essas verdades, veio para nos revelar quem é Jesus. Veja, o que o próprio Jesus disse, ainda quando esteve entre nós, falando com os seus discípulos, ele falava do Espírito Santo. Olha o que Jesus diz em João 16:13. Jesus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, diga comigo, o Espírito da verdade. Veja, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Veja, o que é que o Espírito Santo faz? Jesus está dizendo, quando o Espírito vier, ele vai guiar vocês para toda a verdade. É isso que Pedro vai falar na segunda parte do sermão. O Espírito Santo veio, a promessa se cumpriu. Agora, veja, nós precisamos e podemos ser guiados para a verdade. Seremos guiados para a verdade. O apóstolo Paulo, da mesma forma, veja o que ele diz sobre o Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, Paulo diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Consegue entender como Paulo deixa claro a diferença daqueles que têm o Espírito de Deus e daqueles que não têm o Espírito de Deus? Aqueles que têm o Espírito de Deus, têm a revelação de Deus, têm a clareza de verdades espirituais. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, não têm olhos para ver, não têm ouvidos para ouvir e não têm mente para entender. Paulo está nos dizendo isso. E é o que Pedro está dizendo para aquela multidão. Pedro está dizendo, olha, o Espírito Santo veio, o que vocês estão vendo não é uma bagunça, eles não estão bêbados, Deus está cumprindo uma promessa, Deus está derramando o Espírito Santo, Deus nos visitou ali e está nos visitando nesse momento. É isso que está acontecendo. Pedro está dizendo, o Espírito Santo veio, o Espírito da verdade veio, a promessa se cumpriu. E aí Pedro está dizendo, agora vocês podem ver. Agora vocês também podem ver. Agora vocês também podem ouvir. Agora vocês já podem entender verdades espirituais. Agora vocês entendem e podem entender quem Cristo é, quem Jesus é. E eu convido você a, juntamente comigo, entrar, se atentar para as palavras de Pedro. Eu quero olhar para o texto em que a gente leu no início, e eu quero que você se atente para o destaque de algumas verdades espirituais que Pedro nos aponta aqui. Pelo menos 3 verdades. A primeira verdade que o Espírito Santo nos revela, Pedro deixa claro, né? Com a vida e a obra de Jesus, a primeira verdade é que Deus nunca perde o controle. Deus, Ele nunca perde o controle. Irmãos, essa é uma verdade que a igreja se apoia. Aonde está a igreja que acredita? Aonde está a igreja que crê? Aonde está a igreja, veja, que já se apropriou dessa verdade? O nosso Deus nunca perde o controle. Onde está a igreja? Eu posso ver? Aleluia, glória a Deus por isso. É isso que Pedro está dizendo. Percebe que Pedro, no seu sermão, ele faz questão de lembrar aquelas pessoas
não apenas dos milagres que Jesus realizou. Para falar de Jesus, Pedro não faz questão de dizer apenas dos sinais, dos milagres que Jesus operou. Pedro tem o capricho de falar sobre a cruz. A cruz. É importante nós olharmos para o contexto, e por isso eu gastei todo esse tempo, investi esse tempo para falar quem eram aquelas pessoas que estavam ouvindo. Olhe para mim, muitas pessoas que estavam ali eram frustradas com Jesus. Esperavam que Jesus resolvesse a crise entre os judeus e os romanos. Esperavam que Jesus se levantasse como um grande guerreiro e destruísse aquele império maligno. Chegaram algumas dessas pessoas a acreditar, em algum momento, algumas acreditaram que Jesus poderia ser o Messias, o grande libertador. Mas ele morre. Mas ele foi para a cruz. Crucificaram Jesus. Por isso muitos estavam frustrados. Algumas pessoas, daquelas 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, chegaram dizendo, não, ele ressuscitou, ele não ficou morto não. Ele ressuscitou, mas para muitos isso era apenas um boato. A maioria acreditava mesmo que ele tinha morrido. A maioria ficou com isso. E acabou se decepcionando. Muitos ficaram decepcionados. A morte de Jesus na cruz foi para aquelas pessoas um banho de água fria. Veja o que Pedro está dizendo. Pedro começa a segunda parte do sermão, e a gente leu isso. Pedro está dizendo, israelitas. Veja, ele está falando com aqueles judeus. Ouçam estas palavras. Eu fico imaginando a eloquência de Pedro nesse momento, cheio do Espírito Santo, pregando essa palavra. Ele está dizendo, ouçam esta palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Vocês viram maravilhas, vocês viram sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Vocês sabem disso, vocês viram isso. Aí Pedro diz assim, este homem, ele está falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. O que Pedro está dizendo aqui é algo no mínimo poderoso demais. É uma mensagem poderosa demais. Pedro está deixando claro que nada nesse mundo acontece por acaso. É isso que ele está dizendo. Nada que aconteceu com Jesus foi por acaso. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um erro no percurso. Deus havia planejado, Deus havia feito um plano, Deus havia projetado redimir a humanidade, salvar os judeus, libertar aquele povo. E aí vem a cruz e frustra tudo. Acabou a nossa esperança de termos o nosso povo liberto desse império maligno. Muitos judeus pensaram isso, que a cruz foi, veja, algo que veio para atrapalhar o plano de Deus. A cruz, muito pelo contrário,
ela não interrompeu o propósito de Deus. Pedro está dizendo que o propósito de Deus foi cumprido na cruz do Calvário. Não foi um acidente. Nas palavras de Pedro, o versículo diz: este homem que lhe foi entregue por propósito determinado. Se você está marcando, assinalando, sublinhe isso no seu esboço. Veja, pré-conhecimento de Deus. É o que Pedro está dizendo. Deus não perdeu o controle. Quando Jesus é morto na cruz, Deus não perdeu o controle. Deus estava no controle. E o que Pedro está dizendo, e essa palavra está dizendo para nós, que Deus estava no controle, que Deus está no controle, e que Deus sempre vai permanecer no controle de todas as coisas. Veja, Deus está conduzindo cada detalhe de um plano perfeito para salvar e redimir a humanidade. Que palavra maravilhosa de Pedro. É isso, meus irmãos. É para isso que o Espírito Santo veio. Somente com o poder do Espírito Santo, somente cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de crer em verdades como essa. Que Deus é um Deus de propósitos. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que as nossas lutas, que as nossas batalhas, que as cruzes que nós carregamos, veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há momentos, irmãos, da nossa vida, que nós passamos, que nós também nos frustramos, que nós também não entendemos, mas é nestes momentos que o Espírito Santo nos lembra que o nosso Deus é um Deus de propósitos, e Ele tem propósitos para todas as coisas. Louvado seja Deus. Me permita novamente ler as palavras do apóstolo Paulo, que para mim fazem muito sentido nesse momento do sermão. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Os nossos olhos, eles não estão vendo, os nossos ouvidos, veja, eles não estão ouvindo, os nossos ouvidos não conseguem ouvir coisas, veja, os nossos ouvidos só ouvem coisas desanimadoras, os nossos olhos podem estar vendo somente coisas que nos frustram, que nos decepcionam, a nossa mente, diante de tudo que a gente está passando, pode tomar a nossa vida de ansiedade, de preocupação. Mas Deus revelou e deu a nós o Espírito Santo para nos mostrar que nós não somos um povo que vive daquilo que vê. Nós somos um povo que vive daquilo que crê. Bendito seja Deus. Nós somos o povo que crê que o nosso Deus, Ele nunca perde o controle. Que a cruz não foi um obstáculo, que a cruz foi um propósito. Bendito seja Deus. Mesmo quando tudo parecer perdido, o nosso Deus sempre está no controle de todas as coisas. A segunda verdade que o Espírito Santo nos revela com a vida de Jesus, aqui nesse sermão de Pedro, ele nos lembra que a morte não tem a palavra final. Essa é uma verdade espiritual, irmãos. É uma verdade espiritual que somente aqueles que têm o Espírito Santo descansam nessa verdade. Há velórios que nós participamos de pessoas que estão ali chorando, porque sabem que vão ter que se despedir de alguém tão especial, um ente querido, por exemplo. Mas choram pela saudade, mas por outro lado se alegram na confiança. Se alegram na confiança de que a morte não é o fim.
Pessoas estão se despedindo de nós diariamente, pessoas estão partindo, estão morrendo diariamente. Mas através do Espírito Santo, nós somos o povo que crê que há vida depois da morte. Não aqui nessa terra, porque cabe ao homem morrer uma só única vez, mas a vida na eternidade. Nós somos o povo que acredita que nós vamos morar nos céus. Nós somos o povo que acredita que aqueles que morreram em Cristo Jesus, um dia todos nós estaremos juntos lá nos céus. Veja, o Espírito Santo é aquele que nos faz e nos ajuda a acreditar em verdades como esta. Atos capítulo 2, verso 24. Olha o que Pedro está dizendo para aquela multidão. Deus o ressuscitou dos mortos, falando de Jesus, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está dizendo nada mais, nada menos do que aquilo que eu chamo de o centro do Evangelho aqui. O Evangelho todo está resumido nessa expressão: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Essa verdade muda tudo, irmãos. Os apóstolos já confirmaram isso, dizendo: se Cristo Jesus não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que muda tudo na história de Jesus é a ressurreição. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Paulo, mais tarde, ele vai fazer uma provocação. O apóstolo Paulo, sobre esse assunto, ele faz uma provocação. Olha o que diz 1 Coríntios 15, verso 55. Paulo diz assim: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Veja a provocação do apóstolo Paulo, ciente dessa verdade, iluminado pela revelação do Espírito Santo. Paulo era alguém que acreditava fielmente na ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte. E aí Paulo está dizendo: ó morte, aonde está a sua força? Aonde está a sua vitória? Nós tínhamos, até a ressurreição de Cristo, um grande campeão chamado morte. Aquele que vencia todas as batalhas, até, veja só, todo homem, por mais forte que fosse, por mais dinheiro que tivesse, era vencido pela morte. Homens como Salomão, ricos, riquíssimos, que moravam em palácios, que tinham, veja, todo o dinheiro que esse mundo tinha para oferecê-los, homens riquíssimos eram vencidos pela morte. Cristo Jesus venceu a morte. Veja como isso muda tudo. Tim Keller, falando sobre a ressurreição, ele diz assim: a ressurreição de Jesus não é apenas uma boa notícia para o nosso futuro. É o poder que transforma o nosso presente. Cristo ressuscitou. Nós não vamos ganhar somente a eternidade. E se ganhássemos somente isso, já estaria suficiente. Mas veja, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição um dia. Mas veja que lindo, isso muda tudo para nós hoje, porque isso nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito da ressurreição hoje habita em nós. Existem páginas na sua vida que foram encerradas, mas com essa verdade, nós nos apropriamos dessa verdade e nós cremos
que o Espírito Santo em nós é capaz de pegar as páginas que nós encerramos e ressignificá-las e dar a nós o direito, veja, e dar a nós muitas vezes a alegria, o privilégio de ver coisas que nós encerramos sendo restauradas e ressuscitadas também. Através do Espírito Santo em nós. Sonhos que nós engavetamos são ressuscitados também. Projetos que nós desistimos são ressuscitados também. Batalhas que pareciam perdidas. Batalhas que pareciam, veja, nós já jogamos a toalha dizendo, olha, não quero mais, não vou me envolver mais. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus nos mortos tem poder para nos dar a vitória sobre batalhas que antes nós desistimos, mas agora nós nos apropriamos da vitória, nós nos apropriamos do poder, da graça de Deus, e nós enfrentamos essas batalhas e vencemos essas batalhas. Situações que parecem irreversíveis, com o Espírito Santo, se tornam possíveis. Coisas que nós não acreditávamos, mas com o Espírito Santo agora nós passamos a acreditar. Vamos para a terceira verdade, que o Espírito Santo nos revela através da obra de Jesus. O Espírito Santo, ele nos revela que Jesus reina sobre todas as coisas. Jesus reina sobre todas as coisas. Eu quero encerrar. Veja como Pedro encerra a sua mensagem. Eu chamo isso de uma proclamação triunfal. Versículo 33. Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Veja isso. Pedro está dizendo aqui que o mesmo Jesus que foi crucificado, onde ele está agora? Entronizado. Ele está no trono. Ele está à direita de Deus Pai. O que Pedro está dizendo? Que Jesus reina. Jesus está no trono. Vamos lembrar algumas coisas. Veja, os judeus esperavam um Messias semelhante a Davi, um rei corajoso, um rei forte, destemido, aquele que foi e enfrentou o Golias. Mas aí Jesus, humilde, simples, não faz nada para evitar a cruz, se entrega naquela cruz. Aonde é que está o rei que nós esperávamos? Aonde é que está o Messias que nós precisamos? E aí Pedro está dizendo: aquele que foi para a cruz, aquele que se entregou na cruz por nós, ressuscitou, venceu a morte, e ele está à direita de Deus Pai, reinando, e ele reinará para todo sempre. É a música. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Aqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles judeus achavam que Jesus tinha perdido aquela batalha. Veja, ele foi crucificado. Não, irmãos, Pedro está dizendo: Jesus está entronizado,
Jesus reina, Ele está sentado à direita de Deus. Veja, irmãos, quando você, através do Espírito Santo, se apropria dessa verdade, tudo muda. Jesus está reinando sobre a sua vida. Jesus está reinando sobre as nossas vidas. Jesus está no trono, Ele está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Jesus está reinando e cuidando de todas as coisas, cuidando das suas coisas, cuidando das minhas coisas e cuidando das coisas da igreja do Senhor. Ele está no trono. O medo vai embora, irmãos. A gente vai ter medo do quê? Se Jesus não perdeu nenhuma batalha, Ele está lá no trono, reinando sobre todas as coisas. A fé se renova. A nossa história não terminou na cruz. A história de Jesus não termina na cruz, termina no trono. A sua história não termina na luta que você está enfrentando. A sua história não termina na luta que você está enfrentando. A sua história termina nos céus. Um dia nós reinaremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A esperança floresce, a fé se renova, pois o mesmo Jesus que reina nos céus, Ele habita na terra, através do Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Isso é maravilhoso. Olha que incrível, versículo 36. Pedro, ele diz assim: portanto, ou seja, diante de todas essas verdades, que todo Israel fique ciente. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês o crucificaram. Judas o traiu. Este que fala com vocês o negou 3 vezes. Aqueles guardas o prenderam. Aqueles líderes, aqueles juízes o condenaram injustamente. Vocês o crucificaram, mas Deus o fez Senhor e o fez Cristo, o Messias. Veja, irmãos, o que é que nós fazemos? O que é que nós fizemos? O que é que você fez? O que é que nós fizemos? Eu pergunto mais, o que é que fizeram com você? Traíram você? Caluniaram você? Puxaram o seu tapete? Feriram a sua alma? Mentiram ao seu respeito? Sangraram você, colocaram vinagre na sua boca, crucificaram você, acusaram você injustamente. Foi isso que fizeram com vocês. E aí a gente se lembra das 3 verdades. Irmãos, Deus não perde o controle. Quantos podem dizer glória a Deus? Me traíram, pastor. Deus não perde o controle. Pastor, me quiseram mal, me caluniaram, me difamaram. Deus não perde o controle. Pastor, veja, pastor, a luta, a minha batalha foi grande demais, eu perdi, pastor. Veja, a morte não tem a última palavra. A última palavra na sua vida não é de um advogado, não é de um médico, não é de um profissional, não é de homem. A última palavra na sua vida vem de um Deus que não perde o controle. Louvado seja Deus. Fique com isso. Jesus reina sobre todas as coisas. Todas as coisas. Temer por quê?
Vamos ficar em pé. Vamos cantar esse refrão. Vamos orar para uma semana abençoada. Amém? Louvado seja Deus. Declare. Cante com toda a sua alma, com todo o seu coração, para que a gente ore para uma semana abençoada. Louvado seja Deus. Estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E as tempestades e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Diga a tempestade e a tempestade e o vento forte não vão em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Tenho porque se eu estou. Levante as suas mãos para declarar. Jeová Jireh, levante as suas mãos, levante as suas mãos para os céus, abra os seus lábios para glorificar Jesus, abra os seus lábios para glorificar aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que está entre nós, aquele que habita em nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Obrigado por nos revelar as tuas verdades. Obrigado por nos lembrar, ó Deus, que o Senhor continua no controle, que o Senhor nunca perdeu o controle. Ainda que a terra se mude, ainda que os currais, que os animais nos currais todos morram, ainda que não haja fruto, ainda que as tempestades venham, ainda que as batalhas sejam difíceis, ainda assim nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Bendito seja o teu nome. Obrigado por nos salvar, obrigado por morrer na cruz. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos erros, nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, a nossa desconfiança, as nossas dúvidas. Perdoa-nos, ó Deus, por duvidar. Perdoa-nos. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, derrama poder sobre a tua igreja nessa hora. Encha os nossos corações, Espírito Santo. Que saiamos daqui inflamados,
transformados, que saiamos firmados na tua palavra. Ah, Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, tua palavra gloriosa. Obrigado, a Deus. Renova em nós um espírito reto, renova em nós a nossa fé, a nossa esperança. Renova, Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus. Aplauda Jesus.